Justiça autoriza a saída de João Vacari Neto da prisão com o uso de tornozeleira eletrônica. Ex-deputado federal Índio da Costa é preso por suspeita de fraude nos Correios. Suspensas multas aplicadas com uso de câmeras de vídeo em todo o país. A sentença veio depois de uma ação do Ministério Público Federal no Ceará contra a Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza. E a tecnologia a serviço da inclusão. Biblioteca do STF agora tem 2 aparelhinhos como este aqui, que lê em voz alta para as pessoas com deficiência visual. Olá, boa noite. Boa noite. O ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, já saiu da prisão. A autorização foi dada pela Justiça. Ele vai cumprir o restante da pena com tornozeleira eletrônica. A decisão é da primeira vara de execuções penais de Curitiba. Vacari está no Complexo Penal de Pinhais. Ele foi preso em abril de 2015, quando foi alvo da 12ª fase da Lava Jato. O ex-tesoureiro foi condenado a 6 anos e 8 meses por corrupção passiva. Como já cumpriu 2 anos e 3 meses, teve o direito à progressão de regime. Na decisão, a juíza Ana Carolina Ramos determinou que ele não saia do perímetro delimitado para circular e não mude de endereço, sem autorização da Justiça. E o ex-deputado federal Índio da Costa foi preso hoje no Rio de Janeiro. Ele é suspeito de participação em um esquema de fraudes nos Correios que teria começado em 2016. De acordo com a Polícia Federal, pelo menos 13 milhões de reais foram movimentados pela organização criminosa. No total, 12 pessoas foram presas e 24 mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje. O ex-deputado foi candidato à prefeitura e ao governo do Rio de Janeiro nas últimas eleições. Em 2010, ele foi vice-candidato à presidência da República de José Serra. A prisão dele é preventiva. A Justiça suspendeu a aplicação de multas de trânsito com a utilização de equipamentos de vídeo monitoramento. A decisão vale para todo o país e veio depois de uma ação do Ministério Público Federal. Uma violação ao direito à intimidade e privacidade garantidos pela Constituição Federal. Esse foi o argumento usado pela Justiça para suspender em todo o país a aplicação de multas de trânsito baseadas em flagrantes feitos por vídeo. A sentença veio depois de uma ação do Ministério Público Federal no Ceará contra a Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza, que passou a usar câmeras de alta definição para acompanhar o que os motoristas fazem dentro dos carros e registrar as infrações. No caso do Ceará, os equipamentos conseguem cobrir uma área de 400 metros e ampliar uma imagem em até 20 vezes. Mas, de acordo com a decisão da Justiça, os agentes não poderão utilizar essa tecnologia para aplicar multas, principalmente nos casos de avanço de sinal, excesso de velocidade e a não utilização de farol baixo durante o dia. A decisão é válida para todo o Brasil. Para o procurador da República, Oscar Filho, o artigo 5º da Constituição considera invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando, inclusive, direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de violações a essas garantias, o que justifica o fim da aplicação das multas por videomonitoramento. A medida já está em vigor e a Justiça estuda agora se os motoristas que já foram multados vão poder recorrer. A violência contra animais é crime e o agressor pode ser punido com até 1 ano de detenção. Mesmo assim, os casos são frequentes e o enfrentamento depende muito das denúncias. Em Belo Horizonte, uma cadela foi salva depois que um vídeo mostrando os maus tratos circulou na internet. Quem vê essa alegria sobre 4 patas nem imagina o quanto ela sofreu antes de ser adotada pela Cláudia. A Maria poderia até ser estrela de algum comercial, mas ganhou fama nas redes sociais por outro motivo. Dia 24 de dezembro foi postado o vídeo da outra dona batendo nela, que a vizinha filmou. E aí todo mundo começou a replicar. E eu só ofereci para ficar. Essa cachorrinha brincalhona aqui, hoje tem casa, tem comida e tem principalmente carinho. Totalmente diferente do passado que ela viveu. E para reescrever essa história, começar tudo de novo, ela até mudou de nome, não atende mais por Cindy, agora se chama Maria Bonita. Só que esse final feliz começou a ser escrito lá atrás, quando a Justiça foi chamada para intervir no caso dela. Foi tentada uma retirada, acho que a nível administrativo, do animal e a senhora se recusou.
Então, diante dessa situação, a delegacia também especializada na proteção da fauna documentou tudo e entrou nas medidas de urgência com mandado de busca. Mas o drama dela, infelizmente, não foi um caso isolado. Dados do Observatório de Segurança Pública Cidadã de Minas Gerais mostram que a quantidade de episódios de maus tratos a animais aumentou. Em 2017, foram registrados 1.360 episódios. Em 2018, o número subiu para 1.589. O abuso físico, o abandono, a própria questão de omissão de cuidados, que muitas vezes o animal é relegado com uma doença e não recebe o tratamento, o medicamento, a pena mínima de 3 meses e a máxima de 1 ano. Depois de serem salvos, os bichinhos podem ir para abrigos, organizações não governamentais, pet shops ou para voluntários que queiram adotá-los. A denúncia que salvou a vida da Maria Bonita teve um vídeo como prova. Mas qualquer um que presenciar cenas desse tipo pode ajudar com apenas um telefonema. Basta fazer contato com a Polícia Militar, com a delegacia especializada em crimes contra a fauna de sua cidade ou ligar para o Disque Denúncia. É uma educação que começa na infância, né? É uma educação de adulto, é uma penalização, é uma polícia ativa e é uma lei que funcione melhor, que puna mesmo as pessoas que estão cometendo um crime, é um crime ambiental. Nem todos sabem, mas não há uma lei que obriga a loja a pedir o documento de identidade de quem vai pagar a compra com um cartão de crédito com senha, por exemplo. E se o cartão for roubado ou furtado e o ladrão tiver a senha? O STJ entendeu que o dono de uma loja não pode ser responsabilizado pelo prejuízo do consumidor só porque não pediu a identidade na hora da compra. O que fazer quando você percebe que o cartão sumiu da carteira? Imediatamente ligava no banco e bloqueava. Minha primeira atitude era bloquear o cartão, bloquear o cartão para que, porventura, ninguém possa, de alguma forma, usar o meu cartão. De imediato já ligar para os bancos e, se possível, até registrar um BO, um boletim de ocorrência. O cartão furtado ainda estava ativo no momento da compra. E o pior, quem o furtou conseguiu levar também a senha. O cartão foi usado em uma compra no débito no valor de R$ 1.345. O verdadeiro dono entrou na justiça contra o estabelecimento e pediu reparação de danos. Alegou má-fé porque não foi exigida a identidade do comprador. O relator do recurso no STJ, ministro Vilas Boas Cueva, manteve um entendimento de primeira e de segunda instância de que não cabe indenização. Para o ministro, o dano não tem qualquer relação de causalidade com a atividade comercial do estabelecimento. A responsabilização, segundo o relator, só ocorreria se houvesse falha na prestação do serviço. O ministro lembrou também que não há lei federal que obrigue a identificação. Em Brasília, representantes do Exército apresentaram dados e informações sobre a situação dos refugiados venezuelanos no Brasil para o Rotary Club. No encontro, a Força Tarefa reforçou a necessidade de interiorização dos venezuelanos que chegam ao Brasil. A principal porta de entrada é a cidade de Pacaraima, em Roraima, na fronteira com o país vizinho. Por dia, chegam cerca de 500 imigrantes. O Rotary Club, uma associação que reúne voluntários para prestar serviços humanitários, apoia a Operação Acolhida. Nós somos parceiros, nós queremos solução, uma solução negociada, uma solução inteligente e queremos devolver aqueles irmãos venezuelanos que estão no Brasil numa situação absolutamente precária, ainda não foram interiorizados, ainda não encontraram o seu espaço definitivo. Nós queremos devolver a eles uma coisa que eles perderam, a cidadania. A crise migratória da Venezuela é um dos temas do Observatório Nacional sobre Questões Ambientais e Sociais de Alta Complexidade do Conselho Nacional de Justiça. As ações de interiorização têm como objetivo encaminhar os imigrantes para outros municípios brasileiros. Desde o início da operação, mais de 18 mil venezuelanos foram transportados para várias cidades do país. Agora, o grande foco é esse imigrante sair do estado de Roraima e ir para diversos locais do país. Então, esse é o meu grande apelo para a sociedade como um todo, entender da importância que é esse imigrante sair do estado de Roraima e para diversos locais.
A seguir, quando o mundo virtual é usado para ofender ou injuriar alguém, o que fazer? As denúncias são feitas pelo site da Central e ajudam no trabalho de investigação da polícia. As denúncias de racismo têm aumentado nos últimos 2 anos. No Brasil, a prática é considerada crime desde 1989 e, se for feita pela internet, a pena pode ser ainda maior. As mensagens racistas foram feitas por estudantes que presenciaram um desfile em um shopping do Distrito Federal. Mas nem todo mundo que estava no grupo concordou. Prints da conversa foram publicados no Twitter. Keren, uma das modelos, conta que os envolvidos no evento ficaram abalados. Eu fiquei triste, as outras meninas ficaram muito chateadas, ficaram muito tristes, muito fragilizadas. E a gente foi um baque pra gente, mas... eu achei que, assim, foi um gás a mais para lutar e poder, sei lá, vencer o concurso. A irmã de Keren, que ajudou na preparação das modelos, disse que achou importante a denúncia. Quando não se faz nada, não tem como correr atrás, né? Não tem como passar nenhum tipo de mensagem. Então, as pessoas precisam reconhecer, diante desse fato, né, que aconteceu, que nós negros estamos ocupando nossos espaços, né, em todos os lugares. Denúncias de racismo cresceram 36% nos últimos 2 anos, segundo a Central Nacional de Crimes Cibernéticos. O projeto, criado em 2012, é uma medida brasileira, juntamente com 22 países, para coibir o uso indevido da internet para práticas contra os direitos humanos. As denúncias são feitas pelo site da Central e ajudam no trabalho de investigação da polícia. O racismo é tipificado como crime no Brasil desde 1989. A lei prevê pena de 1 até 5 anos de prisão. Mas se as ofensas forem feitas na internet, a punição pode aumentar. Infelizmente, com essa pena tão baixa, as penalidades são convertidas em outras sanções. Mas quando ela é perpetrada por meio da internet, usando a internet como instrumento de disseminação, de facilitação dessa conduta, a gente tem aí um aumento de pena previsto no Código Penal. Cidadania e inclusão social. Reeducandos de presídios na Paraíba recebem capacitação de olho no mercado de trabalho. 32 reeducandos que cumprem pena em regime fechado, semiaberto e aberto nos presídios femininos Júlia Maranhão e na penitenciária masculina de segurança média Hitler Cantalice em João Pessoa iniciaram o curso profissionalizante de confeitaria. O convênio firmado entre o TJPB por meio da Vara de Execução Penal da capital, o SENAI, a Associação das Esposas dos Magistrados e Magistradas da Paraíba e a Secretaria de Administração Penitenciária tornou uma realidade mais um curso que acontece em uma estrutura móvel montada no próprio complexo penitenciário e que tem uma duração aproximada de 40 dias letivos com 160 horas aula, que servirão ainda para remissão de pena. É um curso de capacitação, certificado, a controle de hora-aulas, né? E aí nós vamos fazer, né, esse cálculo no momento oportuno, de forma que, assim, né, esse benefício é mais um incentivo, né, para eles. Ao final do curso, os apenados reeducandos sairão com um certificado de confeiteiros. Para eles, participar do curso é uma oportunidade para mudar de vida por meio da qualificação profissional e da tão esperada inserção no mercado de trabalho. É uma oportunidade ímpar e a gente tem que absorver o máximo. Eu estou pensando até de mudar de ramo. Nós acreditamos que nós mudamos e poderemos conquistar mais coisa, né? E também que as empresas abram oportunidades para nós. Porque aqui tem profissionais, tem confeiteiro, tem boleiro, tem pessoas que realmente querem trabalhar, mas precisam das portas abertas. E em Mato Grosso, o estímulo à reinserção de reeducandos no mercado de trabalho também é uma realidade. O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Judiciário vem incentivando essa prática. Uma visita foi feita à unidade de Juína, no noroeste do estado.
Durante a visita, o supervisor do GMF, o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Prisional, desembargador Orlando Perry, averigou as atuais condições do CDP, o Centro de Detenção Provisória de Juína. O Judiciário está se movimentando, está trabalhando para a melhoria do sistema prisional, para a ampliação do número de vagas, para a criação do sistema semiaberto e futuramente até do sistema PAC. Como já se tornou de praxe, o supervisor do GMF reuniu-se com a comunidade, desta vez antes mesmo do agendado na sede do Fórum da Comarca. A preocupação dos membros do Conselho da Comunidade de Juína envolvia questões de saúde dos reeducandos. O problema não é só de Juína, é de todo o Mato Grosso. Qual o problema? A falta de médicos. Nós estamos buscando, junto à Assembleia Legislativa, vamos buscar agora que flexibilize o tempo de trabalho intramuros para que poder contratar essa mão de obra médica, a fim de que possa dar atenção necessária e dignidade ao recuperando. As propostas do GMF foram bem recebidas por autoridades e pela população da cidade, que fica na região noroeste, a cerca de 700 quilômetros de Cuiabá. O Centro de Detenção Provisória de Juína tem 252 internos, a maior parte deles reeducandos já com pena transitada em julgado. E 61% desses reeducandos estão em alguma atividade de trabalho, como aqui na marcenaria, por exemplo. Ajuda a gente que a gente vai só esquecendo das coisas que já se passou. A gente nunca mais quer lembrar dessas coisas. Bola pra frente. Bola pra frente. Na Bahia, funcionários do setor de limpeza pública chegaram a um acordo trabalhista com o governo local em uma audiência de conciliação. Antes de pactuar a conciliação, o Sindicato dos Trabalhadores em Limpeza Pública do Estado da Bahia levou a proposta para a categoria. Nós tivemos que fazer uma grande assembleia com os trabalhadores, explicar a proposta que a Prefeitura nos deu e passar para os trabalhadores que, embora essa proposta está sendo viável, bem melhor do que ele ficar muito tempo na fila de um precatório. O acordo foi firmado no Centro de Conciliação de Primeira Instância do TRT5 e resultou no montante de quase 5 milhões de reais, beneficiando mais de 500 trabalhadores. Os processos vieram da 8ª e da 23ª Vara do Trabalho de Salvador. São processos antigos, tratamos aqui de 2 ações coletivas, uma envolvendo 400 pessoas e outra 111. E finalmente na fase de execução conseguimos fazer a conciliação com o município e dessa forma beneficiar diversos trabalhadores e suas famílias. As pessoas normalmente pensam que fazer acordo é abrir mão dos seus direitos, é ganhar menos, é deixar de lado questões importantes. Veja, nada disso aconteceu aqui hoje. Então, a única coisa que foi, digamos assim, acordada foi a questão dos prazos. Os trabalhadores que têm direito a receber nesses processos, uma vez habilitados, eles receberão o valor integral do seu crédito, inclusive com correção. E a seguir, a tecnologia a serviço da inclusão. A Biblioteca do Supremo tem novos equipamentos para facilitar o acesso de quem tem deficiência visual ao mundo das palavras. O aparelho, ele é bem mais rápido, porque ele lê para mim, então é muito melhor. Na próxima segunda-feira, o novo sistema de filiação partidária já pode ser acessado 24 horas por dia. O programa vai funcionar de forma conjunta com o sistema de gerenciamento de informações partidárias. A filiação partidária é uma condição de elegibilidade. Isso quer dizer que, para ocupar um cargo eletivo, o cidadão precisa estar filiado a um partido político. A Justiça Eleitoral é responsável por armazenar os dados de quem faz parte de cada legenda. Os partidos devem encaminhar as informações pelo sistema de filiação partidária, que é digital e funciona 24 horas por dia. Nós temos 2 prazos no ano para que o partido entregue as listas à Justiça Eleitoral. São os meses de abril e os meses de outubro. Mas isso não significa que o sistema funciona somente nesse período. Ele funciona durante todos os dias, estando 24 horas no ar, sendo possível aos partidos abastecerem esse sistema de forma ininterrupta. O novo sistema de filiação partidária tem 3 módulos. Um para uso interno de servidores e colaboradores da Justiça Eleitoral, um para uso dos partidos
e outro para consulta por parte dos eleitores. Além disso, o novo Filia permite que qualquer órgão partidário insira dados no programa. Assim, diretórios municipais podem colocar informações diretamente no sistema. A principal mudança é a possibilidade dos partidos, dos diretórios trabalharem de forma concomitante, tanto municipal quanto estadual quanto nacional. Eles podem, ao mesmo tempo, trabalhar na mesma lista de filiação partidária. Ou, caso o estatuto do partido político defina de forma diferente, querendo centralizar as informações no âmbito nacional, também pode trabalhar assim, respondendo por todas as listas dos municípios do país. Outra novidade é que, no caso de dupla filiação, o sistema exclui automaticamente a mais antiga. O novo programa é regulamentado por resolução do Tribunal Superior Eleitoral. A instrução foi aprovada pelo plenário do TSE em agosto, durante sessão administrativa. Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso às informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral. E também a partir de segunda-feira tem novidade na Rádio Justiça, é a estreia do programa A Hora do Maestro. Com o desafio de popularizar a música clássica, a Hora do Maestro será comandada por Cláudio Cohen. Ele é maestro titular da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional. O programa estreia na próxima segunda-feira, dia 9, e será veiculado de segunda a sexta-feira, de 1 às 2 horas da tarde, com reprise às 9 horas da noite. Estou muito satisfeito aqui com essa oportunidade que foi dada aqui pela Rádio Justiça de abrir um espaço para música clássica, música erudita, que é uma música que atinge as pessoas de uma forma muito positiva. Então a ideia nossa é poder levar para a população e para as pessoas que são ouvintes da rádio e até ampliar essa audiência com a música, porque a música atrai as pessoas, né? Levar os grandes clássicos, os grandes compositores, falar um pouco da história de cada um, como se você estivesse visitando um museu e vendo as grandes obras de arte, você vai ouvir aqui na Rádio Justiça as grandes obras da música clássica. E é hora de dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos até a redação do Jornal da Justiça, fala com a repórter Viviane Novaes. Olha, a 4ª Vara Cível de São Paulo condenou um ex-auditor fiscal da Receita Federal e um advogado por improbidade administrativa. Segundo as investigações, o servidor cobrou propina de R$1,5 milhão para deixar de multar uma empresa de telefonia em R$15 milhões. O advogado o ajudava a encontrar irregularidades nas empresas fiscalizadas. A Justiça condenou os dois à perda de direitos políticos por 2 anos, proibição de fazer contrato com o poder público e multa equivalente a 50 vezes o salário do auditor, que foi demitido. O Supremo Tribunal Federal vai sediar o seminário das Cortes Supremas e Tribunais Constitucionais dos BRICS, que é o grupo formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O tema será sobre tecnologia da informação e inteligência artificial no judiciário. O encontro está marcado para os dias 24 e 25 de outubro. Bem, e para encerrar o giro do nosso jornal, a gente vai mostrar uma reportagem que eu fiz hoje à tarde na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal. Ela agora conta com 2 aparelhos que fazem a leitura sonora de livros, jornais ou qualquer outra coisa escrita para pessoas com deficiência visual. Parece até um brinquedinho, viu? Mas é uma ajuda e tanto para quem não pode ler. Eu fui lá conferir. Vamos ver agora. Imagine você colocar óculos na frente de uma nota de R$ e uma voz de 0 valor. R$20. O segredo está neste aparelhinho aqui, uma câmera inteligente colocada na haste dos óculos. Ele foi o centro das atenções deste encontro na Biblioteca do STF em Brasília, que reuniu gente com deficiência visual e que já usa o aparelho. André não desgruda dele. Leitura de livros nas minhas tarefas laborais, para pegar remédios, é um grande aliado na minha vida. Olha, é tão interessante que eu mesma resolvi fazer um teste. O aparelhinho é acoplado neste óculos especial aqui por imã. A gente olha para o texto, dá um toque e aponta. Amazônia e Educação terão verba. O aparelho também diz a hora e o dia pra gente. Basta colocar o pulso na frente. O tempo é 15
6h49. Hoje é sexta-feira, 6 de setembro de 2019. Isadora prefere ler com o aparelho do que em braille. O aparelho, ele é bem mais rápido, porque ele lê para mim, então é muito melhor. A nova tecnologia se tornou muito importante no trabalho de Judivan, que é músico. Facilitou bastante, porque às vezes tinha que ter uma pessoa do meu lado falando, vai ser tal parte da música agora. E ele não preciso decorar cântico. Eu vou escutando e eu já vou sabendo qual parte que eu tenho que tocar. Ah, e tem mais uma utilidade. O aparelho armazena imagens do rosto das pessoas conhecidas e depois faz o reconhecimento facial. O técnico judiciário Manuel Marques, que não conhecia a tecnologia, fez questão de experimentar. É 10, né? A pessoa que tem problema visual ter um aparelho desse para o dia a dia é muito bom. 2 aparelhos fazem parte do acervo da Biblioteca do Supremo. Aqui poucos livros são em braille. Agora, qualquer publicação está acessível às pessoas com deficiência visual. O intuito da biblioteca é promover a inclusão na biblioteca, promover o acesso à informação. Então essa é a importância. E está aberto para todos, não é só para servidor. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite, um ótimo fim de semana. Acompanhe agora o programa Academia. Uma boa noite, a gente se vê novamente na segunda. Até lá.